Se Deus aproveita tudo, aproveite você também. Use histórias, use momentos para educar os seus filhos, para ensinar eles, para mostrar para eles uma forma nova de ver as coisas. E você vai viver esse tempo novo que as pessoas deixaram, talvez, de acreditar que ele vai chegar. Ele vai chegar. Aguarde. Esse tempo novo está chegando. Mude a forma de você ver. Ao invés de olhar e falar assim, mas está demorando muito. Esse tempo não chega nunca. Ele está demorando demais. Olha de uma forma diferente. O Senhor está me preparando para que quando esse tempo chegar, eu tenha uma estrutura pronta para eu viver ele plenamente e viver os sonhos que o Senhor prometeu para mim. Bem-vindas ao nosso Casa Firme. Vamos orar e consagrar o nosso horário, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez na sua presença, porque ao abrir os nossos olhos, nós sabemos que o Senhor nos deu mais um dia, nos permitiu mais uma oportunidade. Então, eu peço ao Senhor que todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, que possamos ter um entendimento revelado daquilo que o Senhor quer para nós, do que o Senhor sonha para nós, que possamos, meu Deus, dar passos de fé, caminhar de forma, meu Deus, completamente diferente, como caminhamos há um mês atrás, há uma semana atrás, há um ano atrás. Eu peço a sua ajuda, Senhor, que o Senhor toque nos nossos corações, que o Senhor divida a alma e espírito, que a palavra fale profundamente aos corações. Que o Senhor nos ajude a finalizar esse ano, meu Deus, por cabeça, tendo as experiências certas e dando, meu Deus, as respostas certas em tudo o que formos fazer, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Eu te amo, eu te agradeço. Conduz esse culto do início ao fim. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Nosso último Casa Firme do ano. Você vê que quem chegou, chegou. Tem os sobreviventes, os resilientes desse trabalho e aqueles que sobrevivem aos ataques do mal mesmo. Porque o mal está sempre pronto a atacar. Em qualquer situação. Às vezes uma situação muito simples e que ela parece assim inofensiva para você. Pode causar um estrago gigantesco, começando por algo muito simples. Um comentário, uma situação de esquecimento, uma situação errada, um caminho tomado errado. O mal pode se aproveitar daquilo, tomar corações naquele momento. Precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes em momentos que parecem simples, momentos num dia a dia comum, o mal pode entrar e se aproveitar daquilo. E a gente precisa ficar mais atento ainda, porque a tendência, se a gente não tiver a visão focada em Cristo, a tendência é cair nos mesmos erros. Como eu digo sempre, o diabo ele é previsível. Dá para você prever ele. Dá para você saber quando ele vai entrar com mais força. O que não muda, ele ter ataques, né, atacar a nossa vida em dias esporádicos. Mas há momentos em que aquilo se intensifica, é mais forte. Ele é previsível. Então, se você, uma vida toda, teve situações na área sentimental, comece a prestar atenção. Quais são os ataques e aonde o mal ataca e atua com mais força. Se a vida toda você teve situações na saúde, por exemplo, comece a perceber.
aonde é, quais são os períodos que aquilo acontece, porque há coisas que elas são periódicas mesmo. Então, às vezes no Natal, a pessoa fica com as emoções mais conturbadas, às vezes perto do aniversário, numa virada de ano, e isso comprovado. Isso é comprovado na igreja. Quem faz o culto do primeiro dia do ano na igreja sabe e tem experiências assim muito ricas para contar. Que o primeiro dia do ano é o dia, para muitos, do arrependimento. É o dia que as pessoas começam o ano chorando, arrependidas por não terem chegado aonde queriam chegar. Mas por não terem, não porque Deus não fez algo, porque há projetos que eles levam um pouco mais, mas porque tudo que ela se propôs a fazer ou a viver, ela não atingiu a meta dela. Não conseguiu. Ela não foi lá. Então, quantos cultos eu mesma já vi, quando a gente fazia na Taquari, que o MU fazia o culto do primeiro dia do ano, gente chegando chorando. Era aquele culto que você tinha que levar mais força para aquele povo, porque era um povo cansado, arrependido. Virou o ano. Essa frase de que não vejo a hora do ano acabar, não vejo a hora do ano acabar, porque aí é como se os problemas fossem acabar com o ano. E a pessoa está muito enganada. Ela sai daquele ano com um problema e ela entra aquele ano com o mesmo problema. Se ela não lutar para combater aquele problema, aquela situação vai se arrastar com ela por anos. Inclusive, ela pode ficar ali confortavelmente por anos, se ela não lutar para combater aquilo. Então quando o ano acabar, não vejo a hora do ano acabar, vem logo 2026, cuidado, que 2026 vai chegar de qualquer forma. A maneira como você sai é a mesma maneira que você entra. Mas que óbvio, né? Para alguns não, porque se você sai o ano de 2025 brigando, você entra 2026 brigando. E se você começa o seu ano com brigas, você espera o quê daquele ano? Se você sai 2025 com mágoa de alguém, você entra 2026 com a mesma mágoa. Você espera um ano o quê? Bem leve, tranquilo, sem peso, sem angústia, sem mágoa, sem nenhuma situação. Se você sai 2025 com dívidas por falta de organização, por falta de se programar, por muitas situações, ali você entra 2026 com as mesmas dívidas. E se não correr para acudir, elas aumentam, elas triplicam. Se você sai 2025 com problemas com seus filhos, com situações ali que duraram 2025 inteiro, você vai entrar 2026 da mesma forma. Se você saiu, se esse Natal, por exemplo, que passou de 2025, se esse Natal que passou para você, não gosto de Natal. Não, para mim foi o pior Natal. Que Natal difícil, que Natal pesado. Em 2026 não vai ser diferente. Se você não aprender a ressignificar as coisas. As coisas precisam ter um novo significado na nossa vida. As coisas precisam ter um novo gosto na nossa vida. Precisa ter sabor de vitória. Ainda que aquela situação não seja uma situação confortável para você, precisa ter um sabor de vitória. Precisa ter um novo sabor para você. A gente precisa mudar a forma como nós vemos as coisas. Nós precisamos mudar a forma como nós sentimos as coisas e como nós levamos as coisas também. Em 2 Coríntios 5:17 diz assim, quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Acho interessante, porque agora está uma nova onda pelo menos que eu vi,
2, tá? Mas eu percebi que era uma onda. Vi 2 vídeos de 2 mulheres diferentes falando contra a forma que alguns versículos como esses são usados. Então, é agora. Agora é o início de uma nova vida, né? Novas coisas estão começando. E elas criticaram a forma como isso era usado. Ah, porque eu não aguento mais ouvir isso, que é uma nova vida, porque agora mudou os tempos, porque agora é uma chave que vai mudar essas coisas e tal, não sei o quê, né? Não aguento mais ouvir isso. Sabe por quê que não? Porque não adianta a gente receber um versículo desse, ou uma palavra, uma revelação como essa, ó, agora começou um novo tempo da sua vida, e você não pegar aquilo como verdade absoluta. Você não pegar aquilo como algo que está sendo falado não por uma pessoa, mas pelo próprio Deus, dando a você a oportunidade de fazer escolhas novas. Ai, não aguento mais, porque agora a moda é só falar isso, né? Vida nova, um novo tempo, não sei o quê. Você acredita que é vida velha? Você acredita que é um tempo velho? Que seja feito conforme a sua fé. Sua fé. Quem acredita que é um novo tempo, vive um novo tempo. Quem acredita que a palavra sai da boca do próprio Deus, vai viver o milagre esperado. É por isso. As coisas antigas, elas já passaram. E teve início a uma nova vida, uma nova forma de viver. O Ministério Mudança de Vida, você vê que o nosso lema, o nosso logo é um novo estilo de vida. É uma nova forma de viver. É um jeito novo de pensar, é um jeito novo de agir, é um jeito novo de responder, é um jeito novo de lidar com as situações, é ressignificar tudo aquilo que durante uma vida inteira você aprendeu. Aí você conhece Jesus Cristo, aí Jesus Cristo é o quê? Mudança de vida. Mudança de vida é o quê? Um novo estilo de vida. Aí você começa a viver diferente, pensar diferente, agir diferente. Às vezes, ressignificar as coisas não significa você mudar o caminho. Ah, eu não vou mais passar por aqui, agora eu vou passar por ali. Às vezes, é passar pelo mesmo caminho com uma atitude diferente. De uma forma nova, com um estilo novo. Às vezes você vai, porque há caminhos que você não pode tomar diferente. Então, quero um caminho diferente para o meu casamento. Você casou, inclusive, minha aliança ficou. Aquela aliança gruda no meu cabelo, eu fico tirando ela para não grudar no meu cabelo. Você casou? Tá lá? Casado, né? Tô. Não tem como tomar um caminho diferente, não. O caminho vai ser seguir com o seu cônjuge até o fim. Só que você pode ter atitudes diferentes neste caminho, junto com o seu cônjuge, que vão te dar resultados diferentes. Muitas vezes Deus não vai tirar você da estrada e mudar o seu caminho. Então, vou mudar de cidade, vou mudar de país e tudo vai mudar. Se você continuar com os mesmos hábitos, com o mesmo pensamento, a mesma forma de falar, se você fracassou no Brasil, fracassará nos Estados Unidos. Fracassará em qualquer outro lugar. Ou de cidade. Vou sair da cidade interior e vou para São Paulo. São Paulo, né, a cidade, é a cidade que tudo acontece. Se você não findou as coisas da forma correta lá, São Paulo também vai ser só uma extensão de um sofrimento. Às vezes Deus não tem uma mudança de estrada para você. Tem uma mudança de caminho, Ele tem uma mudança de atitude. Às vezes você vai estar na mesma estrada, no mesmo caminho, mas com uma atitude completamente nova. Deus vai mudando a nossa visão, conforme nós vamos caminhando. E às vezes as experiências que nós vivemos, elas são parecidas, não tem coisas que nós vivemos que elas são muito parecidas? Então, às vezes, eu reajo, toda vez que acontece alguma coisa no trânsito, eu reajo sempre da mesma forma. E parece que toda vez eu encontro gente nessa linha no trânsito. Não parece que aquilo persegue? Às vezes, quando você vai numa loja,
Sempre acontece alguma coisa. A vendedora... Eu conheci uma pessoa que toda loja que ela ia, ela falava que a vendedora era ruim e mal educada. Parecia que ela atraía aquilo para perto dela. Talvez está na hora da atitude e da nossa forma de fazer e de responder às pessoas ser diferente. Às vezes é Deus te dando testes. Tem gente que no momento de pressão, que ela poderia assim, ó, ou ficar quieta e sair por cima e falar assim, ó, sou muito sábia. Por mais que ela queira dizer muitas coisas, e se ela dissesse, era capaz de sair presa daquela situação, ela sai caladinha. Ela fala assim, sábia. Que o tolo, ele passa por sábio quando ele fica quieto. Ou ela podia falar a coisa certa, mudar aquela situação. Não. No momento da pressão, a boca dela fala mais do que ela está pensando. E aí o que acontece? A boca não consegue corresponder à velocidade do pensamento. E aí, quando ela viu, ela já soltou tudo o que ela queria, de gerações passadas. Ela falou coisa que não era nem da alçada dela. Quando termina, puxa, olha o que eu fiz. O que vai acontecer? Vai acontecer mais uma dessa. Até você ter uma atitude nova, um estilo novo e uma forma nova de viver. Aí, toda vez que vai sair, a Ana mesmo já falou no programa do Forte e Corajosa, que toda vez que eles iam sair, eles brigavam na saída. Para deixar o passeio bem confortável. Brigavam na ida. Na volta que eles não voltavam em paz, então, né? Porque se indo já foi brigando, imagina voltando. O climão que estava naquela situação. O que vai acontecer? Mais uma dessa. Porque enquanto não tiver um que entendeu que eu não posso mais responder dessa forma, eu não posso mais reagir dessa forma, eu não posso mais agir desta forma, aquilo vai continuar acontecendo. Até nós darmos uma resposta nova. Até nós ressignificarmos toda aquela situação ali, ó, e extrairmos dela o melhor, com aprendizado. Porque não é possível que nós estamos vivendo a mesma coisa sempre e não tenhamos aprendido nada com ela. De olhar e falar assim, eu já vi isso aqui, dessa vez não vou viver mais. Não quero mais essa situação. Não tem gente, eu conheço uma pessoa em específico, que todo Natal briga com todo mundo, não passa o Natal em paz, e depois fica triste, fala que ninguém quer passar o Natal com aquela pessoa, ninguém quer passar o Natal comigo e tal, não sei o quê. Mas é todo Natal, todo mundo ao redor já entendeu, só a pessoa não entendeu. Conheci também pessoas, e também fui uma nos aniversários, todo aniversário. Eu já ficava tensa, era um climão. Não tira nada de bom. Ia sair de férias, ó o diabo das férias ali, ó, é o capeta das férias. Vai tirar férias, vamos, férias em família, é momento de descansar, nada. O capeta das férias, ele atua ali, ó. E aí o quê? Um briga com o outro, um vai emburrar, passa as férias inteiras, um de bico com o outro. Que paz é essa? Você passou um ano todo trabalhando, quando chega o momento de você tirar férias, você briga, você não descansa. É um demônio, é um padrão estabelecido, é um estilo de vida. Há um estilo de vida com Cristo. E esse é o estilo de vida sem Cristo. Não, mas eu sou crente, eu vou na igreja. Se você não mudar as suas atitudes e a forma de falar, ir na igreja torna-se um programa. Vamos para a igreja. Vamos na festa da igreja. Vamos no evento da igreja. Aí entra no carro, briga. Sai da igreja, briga no carro de novo. Você tem que começar a quebrar esse padrão e a ressignificar isso. Então, percebeu que aquilo está atuando muito em uma área, já vai consagrando. Nós vamos entrar em paz nesse carro, nós vamos viver a paz nesse carro, nós vamos chegar em paz, nós vamos viver em paz, nós vamos embora em paz. Você vai trabalhando aquilo de uma forma diferente. Então, no culto passado eu falei que as nossas dores são o nosso propósito. Não sei nem se foi no passado. As nossas dores é o nosso propósito, é o nosso chamado.
Use as suas dores para aprender e depois ensinar outros, que você vai vendo que vão pegando o mesmo caminho e vão pegando o mesmo padrão. As suas experiências, agora, você precisa usar elas para curar tudo que está ao seu redor e ajudar outras pessoas a se curar também. Porque aí quando alguém vier e fala assim, nossa, parece que todo início de ano para mim, parece que tudo meio que dá uma travada nas coisas. Opa, padrão. É um padrão errado. Não pode continuar acontecendo. A gente tem que ir lá e tem que quebrar aquilo. Experiências traumáticas, experiências frustrantes, experiências ruins. Escuta, quando você vai viajar e você contrata um hotel, você chega no hotel, aquele hotel é horrível, é ruim, é sujo, a comida não é boa. Na próxima viagem, você vai indicar para alguém aquele hotel? Ó, vai lá. Não vale indicar para inimigo. Vai lá, você vai gostar. Mentira e manipulação, Deus não gosta disso. Você mesmo voltaria. Ah, e você tem uma indicação para mim? Eu tenho uma indicação de onde você não ir. Vai qualquer um, mas naquele lá já fui muito ruim. Você sabe que aquilo não é bom. Você sabe que aquilo é desagradável. Por que então eu vou sempre nesse? Eu não gostei, é ruim, a comida é ruim, é sujo. Mas ano que vem estarei de volta. Ano que vem, pode aguardar o meu nome na lista, que eu sou o hóspede número 1. Na sua vida não é diferente. Está percebendo que alguns padrões são repetitivos. E se você não usar a oportunidade e a liberdade que Deus deu a você de mudar eles, eles vão permanecer. Aí você vai entrar nessa onda das pessoas que não aguentam ouvir sobre tempo novo, novas oportunidades. Agora, um ano novo está chegando, são novos sonhos, são novos projetos. Ai, eu não aguento mais ouvir isso. Eu estou com os mesmos sonhos, com os mesmos projetos, está tudo do mesmo jeito. Então está na hora de mudar. Porque Deus não pode mudar as coisas sozinho. Ele precisa da sua colaboração também, para que as coisas mudem. Dê um sentido novo às coisas. Dê um sentido novo a tudo que está acontecendo na sua vida, inclusive nas coisas ruins. Nas marcas ruins que ficaram. Esses dias, quando a gente saiu daqui, no culto de Natal mesmo, do dia 25, não do dia 24, nós saímos daqui e o Mu nunca pede para comer algo fora, algo diferente assim. Ele nunca pede, ele não é muito de... Ele gosta da comida dele, da rotina dele, da comida de casa, é isso que ele gosta. E a gente saiu e ele falou assim que estava com vontade de comer uma pizza. E isso é um problema muito grave aqui nos Estados Unidos, que a pizza daqui é muito ruim. Muito, muito. Qualquer lugar que você for, não é a pizza que você conhece do Brasil, maravilhosa, gostosa, recheada, né? Não é, não é. Sempre a mesma coisa, o mesmo sabor, do mesmo jeito, daquele jeito. Porém, descobrimos uma pizzaria brasileira por aqui. E aí ele estava com vontade de comer do sabor dele lá, favorito, que ninguém em casa gosta, só ele. E como ele nunca fala, ele queria sair para comer a pizza dele. Queria buscar, né? Buscar para a gente ir para casa. Peguei a mais perto da minha casa, no caso, pus o endereço com o nome da cidade que eu moro. Então, ó, tem aqui. Então, vamos pegar ela ali. Vamos lá, a gente já pega e já vai embora. Colocamos no caminho 25 minutos para chegar. Pensei eu, né? Era mais fácil voltar para Kissimmee, porque tá longe. Ok, 25 minutos. No carro, com 2 meninas com fome. Uma que não pode ficar rodando muito de carro, que não fica um pouco enjoada. E o Mu com fome também. E eu também, óbvio. Começa. Tá chegando? Não tá chegando? Tô enjoada. Posso abrir o vidro? Começou dentro do carro. E o Mu, 25 minutos. Se eu soubesse, tinha pedido em casa. De novo. Ó, nesses 25 minutos. E uma reclamando dali. A outra enjoada, já deitada. Ali. E o Mu lá. Não, porque se eu soubesse, tinha pago o frete. E eu ali pensando, né? Essa pizza vai dar ruim. Uma hora um vai estressar aqui por causa do tempo. Porque se era 25 minutos para ir, certamente eram 25 minutos para voltar.
com a pizza na mão. Então, vamos lá. Aí eu parei, a gente estava numa estrada e a gente estava passando por vários lugares lindos, iluminados, que ainda estavam com a decoração do Natal. Casas assim que a gente só viu nos filmes mesmo. Com a decoração mais linda que eu já vi na minha vida. Lindos, lugares que a gente nunca tinha visto. Que a gente nem entendeu ainda. Mas existe isso aqui? A gente nunca viu, a gente nunca ouviu falar. Aí, ali naquele caminho, eu parei e falei assim para eles, ó. Ao invés de a gente ir esses 25 minutos reclamando, uma enjoada, outra não sei o quê, reclamando, olha só as casas que a gente está vendo. Aí a gente começou. Aí todo mundo entrou. Nossa, olha aquela lá. Nossa, olha que bonita ali. Nossa, uma universidade não sei do quê. E a gente foi passando por lugares que a gente nunca tinha visto. Os 25 minutos passaram rápido. Depois, acho que desse aí, 25 não era nem mais 25 minutos, já eram uns 15. Passaram muito rápido. Pegamos a pizza, voltamos, mais 25 minutos para voltar. Só que já voltamos com atitude diferente. Voltamos vendo mais coisas que nós não tínhamos visto. A pizza no meu colo cheirosíssima, a fome com certeza, mas a gente estava vendo coisas que a gente nunca tinha visto. O Murilo, que tinha reclamado 2 vezes que ele tinha ido buscar por causa do tempo, que ele tinha pago o frete por causa do tempo, viu um lugar que ele nunca tinha visto, quis entrar no lugar, quis andar lá, eu lá dentro, falando, tá bom, querido, vamos embora já deu, já vimos. E ele queria ver, porque ele nunca tinha visto aquilo, ele nunca tinha entrado naquele lugar, e o lugar realmente era muito bonito, a gente nunca tinha visto do tempo que estamos aqui. Ali, aquele momento, que era para ter sido um momento pesado, ruim, um reclama daqui, a outra passa mal de lá, entendeu? Era só uma pizza. Poderia ter sido o quê? Chegar todo mundo bem nervoso dentro de casa. Que é isso? 25 minutos? Nunca mais. A gente não diz nunca mais, não. Talvez a gente volte lá. Só para ver de novo o que a gente viu bem rapidinho ali, nesse lugar diferente que a gente entrou, que a gente nunca tinha visto aquele lugar. Você muda a sua perspectiva. E o que era para ser muito ruim, torna-se um momento agradável e memorável. Às vezes há coisas que elas fogem do nosso controle, exatamente para isso. Para extrair de você um novo sentido para aquilo, uma nova experiência para aquilo. Ah, o seu Natal. Nunca tive um Natal bom, um Natal sempre ruim. Ai, meu Natal, minha família sempre brigava, minha família sempre fazia aquilo. Então está nas suas mãos a oportunidade de você escrever uma nova história para você e para os que estão ao seu redor. Ou você vai ser o instrumento que vai perpetuar isso nos seus filhos. Ou você, quando estiver lá, senhora, idade já de jubilar, já descansar. E o que a gente vai fazer no Natal? Ah, eu não vou fazer nada. Eu vou dormir. Eu não gosto de comida de Natal. Eu não vou fazer nada. Muda as coisas de lugar. Ressignifica as coisas. Está com você a responsabilidade de fazer isso agora, uma nova forma de ver as coisas. Às vezes a pessoa, você vem aqui para a Flórida, então assim, a Flórida é um lugar cheio, lotado. Poxa vida. É um lugar turístico. É lotado. Principalmente em época turística. Você vê o estacionamento cheio, shopping cheio, tudo cheio. Para a gente que mora aqui, o trânsito triplicou. É cheio mesmo. Mas você está onde? Ah, eu estou na Flórida. Onde você está? Ah, eu estou em Orlando, num lugar que eu nunca vi. A fila não deveria ser motivo para você reclamar. O estacionamento não deveria ser motivo para reclamar. O tempo que você está ali andando debaixo de sol não deveria ser motivo para reclamar, porque você não está fazendo outra coisa. Você não está embaixo de sol porque você não tem um lugar para morar, porque você está, às vezes, pedindo dinheiro na rua. Está embaixo de sol o dia inteiro. Por quê? Porque eu estou pedindo dinheiro nos carros aqui. Não. Você está debaixo de sol porque você está passeando. Você está andando com a sua família. Eu falo com as minhas meninas isso o tempo todo. Quando a gente vai para algum lugar, a gente está passeando, quando a gente já foi nesses parques e a gente está passeando, cansar, a criança cansar é normal? Ah, é normal. Mas ela emburrar, ficar de cara feia ou ficar reclamando,
do programa que ela está fazendo, inaceitável. É inaceitável. E eu já falei isso para elas. Vocês estão cansadas porque vocês estão passeando, brincando, vendo coisas que eu, na sua idade, nunca imaginei que veria. Provando de coisas que eu jamais pensei que provaria. Estou provando agora junto com vocês. É inaceitável ficar emburrada de cara feia. Cansada, a gente fica mesmo, dói o pé, dói a perna, é quente e tal. Reclamar, ficar de cara feia, emburrar, inaceitável. Não pode. Mude as coisas de lugar. Não pode. Não é porque você teve um Natal, uma vida toda horrível, que você vai perpetuar esse padrão na vida dos seus. Não é porque os seus aniversários nunca foram bons que você vai causar e tornar a vida das pessoas que estão ao seu redor um inferno. Porque aquilo ainda incomoda você. Não é porque você, às vezes, perdeu o controle de algumas coisas e as coisas não saíram exatamente como você tinha planejado, que você vai perder o brilho daquele momento e daquela situação. Tudo Deus aproveita. Em Romanos 12, 2 diz: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você desfrute e tire o melhor de momentos simples. De momentos que tinham tudo para ser muito ruim. Você tira o melhor dali, daquela situação. Às vezes você convive com uma pessoa que você sabe que ela tem o jeito dela, que às vezes ela é mal-humorada em determinado horário e tal, não sei o quê. Extraia o melhor nos outros períodos. Não vai ficar lá batendo, brigando. Eu não gosto disso, eu não quero aquilo. Muda, a paz é muito cara. Muda a forma de fazer. Muda a forma de falar. Há guerras sem recompensa nenhuma. Você acha que você tem recompensa? Ai, não vou fazer isso de propósito, porque eu acho injusto. Aquilo cria um clima, aquilo estraga. Aquilo é ruim para todo mundo. E quem saiu ganhando nessa? Eu. Porque eu não cedi. Você foi a que mais perdeu. Você poderia ter tido um momento maravilhoso, mas você decidiu focar no que era ruim. Você decidiu focar nos 25 minutos que demorava para chegar. Nossa, pelo amor de Deus. Você decidiu focar em algo que faltou. E às vezes, Deus fez aquilo de propósito mesmo, para extrair de você, para mudar a sua atitude e mostrar para você que quem tem o controle das coisas é Deus. E que a gente pode tirar o melhor em qualquer situação. Salmo 118, 24 diz: este dia foi especialmente preparado pelo Senhor. Vamos nos alegrar nele e festejar. Que dia? Ah, o dia do Natal. Ah, o dia do aniversário. É dia de alegrar e festejar. Não, não. Este dia, o dia de hoje, ele foi especialmente preparado pelo Senhor para você. O dia que você está vivendo hoje, essa segunda-feira, que é conhecida como o Dia Mundial da Depressão. Se você não sabia, está sabendo. Porque a bispa já deu essa informação. Segunda-feira é conhecida como o Dia Mundial da Depressão. E sexta-feira, um estudo que foi feito mostrou que as pessoas, elas ficavam mais felizes na sexta-feira. Chegou sexta-feira, a pessoa está mais feliz. Chegou o final de semana, é tempo de descansar. Foi chegando segunda-feira, porque na minha época, quando eu assistia televisão, eu me lembro muito bem de criancinha. Quando começava o finalzinho daquela musiquinha que tocava na TV do Fantástico, isso muitos anos, que não assisto TV há muitos anos. Já dava um sentimento de tristeza,
Oh, meu Deus, amanhã tem aula cedo. Criança parece que nasce com um negócio, né, de fugir da escola, que é uma coisa. Isso aqui era eu criança, mas você pode ter outros gatilhos. Foi chegando domingo à noite, vai dando aquela tristeza. Ai, meu Deus, segunda-feira. É o dia conhecido como o dia que as pessoas ficam mais tristes. E a Bíblia diz que o Senhor preparou esse dia especialmente para você ficar triste, pesado, arrependido. Ai, meu Deus, está chegando o final do ano, eu estou triste, porque eu não consegui isso? Então vamos colocar mais força para que Deus mude as coisas de lugar, para que Deus transforme aquilo que você tanto sonha. Este é o dia que Deus fez. Este é o ano que Deus fez. Este é o momento que Deus fez. Este é o casamento que Deus deu a você. Estes são os filhos que Deus deu a você para você encaminhar. Este é o trabalho que o Senhor preparou para você. Este é o corpo que o Senhor deu para você cuidar. Esse é o templo que o Senhor deu para você cuidar. Essa é a oportunidade que você tem de fazer uma escolha nova e de extrair disso coisas boas, coisas que valham a pena. E não extrair sol ruim, segunda-feira, última segunda-feira do ano. Aqui na Flórida, última segunda-feira do ano, um frio, uma neblina. Parece que não vai amanhecer. Porque assim, você sai de casa, está noite, quase madrugada, não amanhece logo, está frio, está nebuloso. Para piorar, às vezes, essa questão da segunda-feira, você quer ver uma segunda-feira chuvosa. Quer ver uma segunda-feira fria com neblina. Que parece, assim, um filme de terror ali. Quer ver uma segunda-feira ruim. Aí você pode olhar e tirar algo muito bom disso. Você pode olhar e tirar o que esse salmo diz aqui. Esse dia foi o dia que o Senhor preparou para mim. Então eu vou me alegrar nele. Esse dia foi o dia que o Senhor deu para você. Para você escolher coisas novas. Para você ver as coisas diferentes. Para você ter planos novos, sonhos novos. Ver algo que você nunca viu. Fazer algo que você nunca fez. Fazer uma experiência nova, fazer uma amizade nova. Não sei. Hoje é o dia que o Senhor fez para você fazer uma escolha diferenciada. Fazer uma escolha que você nunca fez. Ou que você até pensou em fazer, mas ficou meio com preguiça. Em 2 Samuel 12, versículo 18, diz assim, ó. No 7º dia, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dar a notícia ao rei. E comentavam, o que vamos fazer? Nosso rei já estava tão abatido enquanto a criança ainda estava viva. Como ficará ele diante da notícia da sua morte? Ele poderá cometer alguma loucura. Isso é o que o povo esperava. E é muito bom quando você frustra os planos das pessoas que estão ao seu redor. Às vezes, você comunicou tanto um padrão, durante tanto tempo um padrão, que as pessoas ao seu redor, elas já esperam aquele tipo de atitude. Há algumas pessoas, tem uma, que eu lembro disso, que me contavam que todo aniversário ela dava conta de fazer algo muito ruim e ela passava o aniversário sozinha. Conforme eu fui passando o tempo e vendo, analisando aquilo de longe, eu fui comprovando. Meu Deus, é verdade. Depois de tanto tempo, quando vai chegando aquele período do aniversário daquela pessoa, eu já espero. Exatamente como esse povo aqui. Ah, mas você não tem que esperar o melhor? Enquanto essa pessoa não comunicar um padrão diferente, é natural que as pessoas ao redor já esperem que ela vá fazer alguma coisa. Ela vai aprontar alguma, porque ela vai querer fazer algo que ninguém vai querer estar perto, porque ninguém às vezes, como diz a expressão do mundo, é um saco de pancada, a pessoa está lá, torna a vida do outro um inferno, ninguém vai querer estar ali. Ela vai fazer alguma coisa. As pessoas aqui esperavam isso. Estou com medo, ele está abatido. Talvez uma percepção deles, não sei. Mas ali, ele já estava muito abatido, com a criança viva. O que é que ele vai fazer com a criança morta? No 19, Davi
percebendo os cochichos entre os seus conselheiros, compreendeu o que havia acontecido e perguntou: a criança morreu? Sim, responderam eles. A criança está morta. Então Davi se ergueu, lavou-se, penteou-se, trocou de roupa e foi à casa do Senhor e o adorou. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe preparassem pão e ele comeu. Seus conselheiros estavam perplexos. Não podiam compreender o que estava acontecendo. E falaram: não entendemos a sua maneira de proceder, ó rei. Enquanto a criança ainda vivia, o Senhor jejuava e chorava. Agora que a criança está morta, o Senhor se levanta e come pão? Davi respondeu: eu jejuei e chorei enquanto a criança ainda vivia, porque tinha esperança de que o Senhor tivesse misericórdia de mim e deixasse a criança viver. Mas agora que ela morreu, de que me adianta jejuar? Poderei eu trazê-la de volta à vida? Eu sim irei para onde ela está. Ela, porém, nunca voltará a mim. O pessoal esperava uma atitude completamente diferente do Davi. Inclusive de cometer uma loucura. Meu Deus, o que será que ele vai fazer? Porque a gente julga o outro por aquilo que nós somos e por aquilo que nós faríamos. É por isso que a gente às vezes aponta o dedo para o outro e fala assim: você está fazendo tal coisa? Você vai fazer isso? É algo que você faria. É algo que você teria capacidade. Então você acha que todo mundo tem. Talvez aquele povo ali, naquele momento, eles se desesperariam, fariam coisas assim, inclusive cometeram uma loucura, julgaram Davi exatamente da mesma forma. Aí a criança morre. Davi percebe os comentários atrás, o cochicho atrás. Pergunta, recebe a resposta, e o que ele faz? Ele se levanta. Não fala que Davi se levantou chorando e pranteando e foi não sei o quê. Não, não. Ele se levantou. Aqui, na verdade, na palavra, diz que ele, cadê? Deixa eu ver. Aqui. A criança morreu, sim. Então, Davi ergueu-se. Então, se ele estava prostrado ali no chão, Davi, ergueu-se. Cadê? Perdi de novo. Lavou-se. Penteou-se, trocou de roupa. Então, Davi mudou tudo ao seu redor. Aquilo ali já não tinha mais poder. Com um entendimento muito profundo dele. Não tem mais esperança, ela morreu. Eu vou até a criança, ela não veio mais a mim. E pronto. Então, o que você vai fazer? Eu vou ficar desesperado, vou chorar, vou reclamar, vou prantear, vou reclamar, que demora 25 minutos para chegar lá. Eu vou reclamar, porque meu marido pegou o caminho errado. Eu vou chorar e prantear no Natal, porque eu nunca tive um Natal bom. Tenham dó de mim, olha quantos natais ruins eu tive. Eu vou chorar e vou ficar chateada, porque as pessoas tiveram festas de aniversário. Eu não, eu nunca tive. Olha só, que coisa ruim e tal. O que a gente vai fazer com isso agora? O que a gente vai fazer com esse problema que está aí, às vezes, assombrando você? O que a gente vai fazer com ele? Não, estou chateado, porque assim, não, olha, eu vejo o casamento das pessoas, eu acho que o casamento delas é maravilhoso. Elas mostram o que elas querem mostrar. Pode ser maravilhoso também, mas a gente mostra o que a gente quer mostrar ali. E o meu, olha aqui como é que eu vivo. Ok, o que a gente vai fazer com isso? Qual vai ser a nossa mudança? Qual vai ser a mudança, então, de visão nesse sentido? Qual vai ser? Comece a pensar na situação que você vive. Fulana ali, parece que come de tudo, não tem problema com o corpo, com peso, com nada. Eu não posso tomar água. Tomei água, pronto, 3 quilos a mais. E nós vamos fazer o que com isso, então? Muda o sentido de ver as coisas. Também pode comer de tudo, né? Então, não sei o que, ainda fica pesando o outro que está comendo. Deixa ele comer em paz, não vai fazer nem bem a comida para ele. Deixa ele. Também o outro teve mais oportunidades, né? Estudou, teve condições, teve dinheiro. E eu? Por isso que eu estou nessa situação.
Olha a minha situação aqui. Não, pega isso daí. O que a gente vai fazer com isso daí agora? Eu vou reclamar, vou prantear, vou ficar chateado, vou ficar prostrado. Não. Vai fazer como Davi. Vai se erguer. Vai se pentear. Trocar essa roupa. Tomar um bom banho. E vai adorar ao Senhor. E vai pegar uma perspectiva nova das coisas. Enquanto você continuar com essas roupas velhas, roupas de luto, esse cabelo bagunçado de luto, enquanto continuar com essa atitude de luto nas situações que você tem vivido ou passado, ali, elas permanecerão ali. Elas vão continuar repetindo na sua vida, até você colocar um ponto final nelas. E dizer assim, vou extrair algo bom disso aqui. Eu vou me levantar, eu vou adorar o Senhor, nós vamos ter que tirar algo bom disso daqui. Tem que vir algo bom disso. Porque pensamentos que não nos dão esperança, não pode ter vindo de Deus. Deus não erra. Deus não nos coloca num lugar para sermos fracassados ou envergonhados, mas para crescer, para aprender, tem que ter alguma coisa boa nisso. Tem que sair algum aprendizado dessa situação. Em 2 Coríntios 4:8 diz assim, de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Tem uma outra tradução, que eu não sei nem se o Jonatas vai conseguir achar para mim agora, que diz assim que somos abandonados, mas nunca nos faltou um amigo. Depois, não sei se ele consegue encontrar para mim essa tradução. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Então, existe a situação desafiadora, pesada. Não é que a situação ruim não chegará, a situação desafiadora não chegará, a situação que vai, às vezes, colocar você numa situação de prova mesmo, que você tem que dar uma resposta certa naquele teste, não vai acontecer. Ela vai. Só que você precisa fazer como 2 Coríntios aqui. Você precisa pegar e olhar e extrair o melhor dela. Porque oprimido, certamente em algum momento, nós seremos aqui. Porém, não seremos esmagados. Porque se você tem Jesus, se você tem Deus, se Deus está na sua vida, com certeza você tem um futuro. Com certeza o Senhor te tirará de lá. Porque a Bíblia diz que o mesmo Deus que fere é o Deus que cura. Então, a gente tira uma boa experiência disso. Às vezes você pode ficar perplexo, chocado com alguma coisa que aconteceu perto de você e pensar, meu Deus, isso é inacreditável, isso aqui eu nunca vi na minha vida. Como uma pessoa pode fazer isso? Como uma situação a gente pode ver alguém que teve coragem de fazer isso? Às vezes a gente fica perplexo. Porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem. E às vezes podem ser coisas até do nosso passado. Não tem coisas que a gente pensa, eu mesmo já pensei coisas e pensei assim, meu Deus, como pode algumas coisas terem acontecido? Porque é algo surreal. Às vezes quando eu era criança, meu Deus, eu não faria isso com as minhas filhas nunca. É algo surreal. É algo que não dá para imaginar. Porque a gente fica perplexo, pensa, como que algo pode acontecer desse nível, inclusive na minha vida? Mas aí, você extrai disso do quê? Eu posso ter ficado perplexa, mas eu não fico desesperada, porque eu sei que o Senhor tem uma vida nova, e quando a gente conhece a Cristo, tudo se fez novo, tudo se transforma em aprendizado e crescimento. Às vezes, você pode estar sendo perseguida por aí.
Alguém perseguindo você, sua família, no seu trabalho, aquilo que você faz. Você pode ser perseguido, mas não abandonado. E isso aqui não fala de pessoas, fala do próprio Deus. Porque às vezes você está ali, parece que você está numa guerra sozinho. Estou sozinha lutando por essa família. Parece que está todo mundo aqui lutando contra mim. Às vezes pode parecer que você está sozinho, lutando, trabalhando no seu trabalho. Estou sozinha, lutando nesse trabalho. Ninguém quer vencer nisso aqui. Parece que só eu quero. Pode acontecer. Há situações que podem acontecer. Às vezes está sendo perseguido por gente do seu próprio sangue. Sangue do seu sangue. Perseguindo você. Falando de você. Nunca viu, não? Parente, familiar, falando mal um do outro? Aquela pessoa que deveria amar, já vi situações de mãe falar mal do próprio filho. Fulano ali, fica não leva não, isso aqui isso aqui é cilada, você vai se meter numa cilada, a ponto de estragar a vida daquele filho, de acabar com a vida daquele filho. Porque o que você tem que fazer? Não é para você acobertar não, mas vai ver os pontos bons daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, vai lá. Veja os pontos bons. Não, vou ressaltar os pontos ruins para verem que é um erro isso daqui. A pessoa é fracassada, ela quer que o filho fracasse também. A pessoa não tem, assim, perspectiva de vida e ela quer que o filho também não tenha, quer que o filho seja um fracassado também. Então, às vezes, é perseguido dentro da própria casa, dentro da própria família, com as próprias pessoas que estão ao seu redor. Às vezes há pessoas que estão ali, dizendo que torcem por você, torcem nada. Estão esperando um momento de queda, um momento de distração. Há pessoas ali que, às vezes, na sua frente, ela age de uma forma, atrás de você, ela é completamente diferente, ela age como um demônio, ela vai te perseguindo, ela vai tentando, comendo pelas beiradas e vai atacando as pessoas que estão ao seu redor, vai envenenando as pessoas que estão ao seu redor, vai dando um jeito de camuflar você e tal, não sei o quê, né? Podemos ser perseguidos, mas não abandonados. Porque é melhor estar no lugar de perseguido do que do perseguidor. Somos abatidos, claro. Há situações que vêm para abater mesmo, mas não somos destruídos. Porque o Senhor está ao nosso lado. E é interessante que às vezes a gente fala isso, Deus está com você. E acho que as pessoas falaram tanto isso, que as pessoas que estão escutando isso não acreditam mais. Deus está com você. Ele está ajudando você. Ele está ensinando você. Ai, mas eu não sinto, mas não é para sentir. É só para ver mesmo. E contemplar o quanto o Senhor foi misericordioso com você e o quanto Ele tem te ajudado até aqui. Então, renova sua mente, muda sua perspectiva, mude a sua forma de ver as coisas. O Natal péssimo da sua vida toda, está com você a responsabilidade de transformar ele e fazer o melhor Natal da sua vida até então, na vida dos seus e dos que estão ao seu redor. Não gosta de fazer algum trabalho, uma limpeza, uma faxina, alguma coisa? Põe um louvor. Põe um louvor e vai fazendo. Você vai ver que vai passar muito mais rápido. Pegou um caminho errado, se confundiu no GPS, foi lá e deu uma volta gigantesca, o que era 5 minutos, virou 30 agora e tal. Vai vendo coisas que você nunca viu no caminho, vai encontrando coisas que você nunca viu, que você nunca percebeu. Mude o clima e o ambiente das coisas. Foi fazer comida, comida queimou, deu tudo errado. Quem sabe não é uma oportunidade de você pedir alguma coisa gostosa. Quem sabe não é aquele dia que você pode falar assim, quer saber? Acho que Deus está mandando, hein? A gente tem um momento agora em família e sair para jantar. Muda a perspectiva das coisas. Você pode pesar aquilo, ou você pode fazer daquilo uma boa memória e uma boa lembrança para você e para os seus. Em Romanos 8:28 diz, e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Deus não desperdiça dor. Deus não desperdiça histórias.
Deus não desperdiça processos, então não desperdice você também. Se Deus aproveita tudo, aproveite você também. Use histórias, use momentos para educar os seus filhos, para ensinar eles, para mostrar para eles uma forma nova de ver as coisas. E você vai viver esse tempo novo que as pessoas deixaram, talvez, de acreditar que ele vai chegar. Ele vai chegar. Aguarde. Esse tempo novo está chegando. Mude a forma de você ver. Ao invés de olhar e falar assim, mas está demorando muito. Esse tempo não chega nunca. Ele está demorando demais. Olha de uma forma diferente. O Senhor está me preparando para que quando esse tempo chegar, eu tenha uma estrutura pronta para eu viver ele plenamente e viver os sonhos que o Senhor prometeu para mim. Em nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar. Você com o seu propósito. Você nunca mais vai viver essa segunda-feira. Nunca mais. Você vai poder falar assim, quero voltar para aquela segunda-feira. Para eu fazer tudo novo. Não pode mais. Não chega. Agora é um tempo novo. Hoje, a segunda-feira, é um dia novo para você tomar uma decisão. O que é que a gente vai mudar a nossa perspectiva? O que é que a gente vai mudar? A nossa forma de ver as coisas. A nossa forma de analisar, a nossa forma de caminhar. Se você continuar caminhando, pesando aquele caminho, ou simplesmente finalizar o ano pensando, às vezes, no projeto que não funcionou, aquilo ainda que não caiu, ao invés de você olhar e falar assim, calma, você vai ver só. Se Deus não me der essa vitória até o último dia do ano, em algum momento Ele vai fazer. Eu sei que meu Redentor vive, eu sei que Ele não desperdiça nada. É fazer como Davi. Quando as pessoas esperarem que você fique angustiado, cometa uma loucura, você se levanta. Você tira aquelas vestes sujas de passado, de coisa que não vale mais a pena pensar, que não vale mais a pena decidir, fazer, lembrar. Você se lava, se penteia, se perfuma e vai adorar o Senhor. Porque é assim que nós fazemos. Um luto, Davi estava vivendo o luto de um filho. Agora, pode ser uma dor que não seja exatamente um luto, a perda de uma oportunidade, às vezes um casamento que você queria que fosse transformado, que passasse o ano assim, tudo mudado, aquela pessoa que você queria que sentasse com você na virada do ano. Está longe aquilo ainda de acontecer. O que você vai fazer? Vou passar meu ano pranteando, chorando, com as vestes de luto, com o cabelo bagunçado. Não, você vai mudar a perspectiva. Você vai se erguer, você vai adorar o Senhor e vai fazer como se aquilo já estivesse acontecendo. E vai viver como se aquilo fosse realidade na sua vida. Mude a perspectiva das coisas. Mude a forma de você ver as coisas. Às vezes algo que veio como um erro, como um atrapalho, precisa ser mudado. Com uma visão diferenciada e a gente precisa extrair daquilo algo maravilhoso. Uma experiência maravilhosa. Para contar para os nossos filhos e para ajudar as pessoas que certamente vivem coisas parecidas. Senhor, mais uma vez nós oramos ao Senhor. Nessa última Casa Firme do ano. Meu Deus, isso é tão significativo. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui, meu Deus, o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado de nós. Tem nos dado, meu Deus, novas perspectivas, novos caminhos. Até aqui o Senhor tem falado conosco. Nessa segunda-feira, última segunda-feira do ano. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus que a visão seja mudada. E que essa segunda-feira, conhecida como um dia de depressão, de tristeza, imagina a última do ano. A última segunda-feira do ano, fria, ruim às vezes, clima de uma forma
do clima muito ruim, o Senhor pode vir e transformar tudo e fazer algo novo. E eu creio nisso. Muda, meu Deus, a nossa forma de ver as coisas. Torna, meu Deus, o nosso coração cada vez mais grato e aberto ao Senhor. Que possamos ter uma visão revelada, como foi a de Davi, que sabia que algo tinha findado. Não era mais tempo de choro nem pranto. É tempo agora de aguardar no Senhor aquilo ser transformado em bem. Então eu peço, meu Deus, que coisas que vieram para ser mal sejam transformadas em bem. Que coisas que vieram para entristecer, torne-se, meu Deus, alegria. Eu declaro, meu Deus, que essas 3 situações, porque eu confio, eu acredito no Senhor. Eu acredito, meu Deus, que essas 3 situações, como já vi na vida de tantos e como já vivi na minha própria vida, eu vi e vivi o Senhor atuar no último dia do ano. O Senhor fazer um milagre tão grandioso no último dia do ano. Eu acredito que o Senhor ainda pode fazer. Eu acredito que o Senhor ainda pode mudar. Eu acredito, meu Deus, que um dia do favor do Senhor muda anos de oração. Acredito, Espírito Santo, que há pessoas que estão sem esperança de terminar o ano com essas 3 situações concluídas. Acredito que o Senhor pode mudar isso. Acredito, meu Deus, que o Senhor pode soprar, meu Deus, um vento de favor. Acredito, meu Deus, que o Senhor pode dar uma ordem e corações serem quebrantados de uma forma como nunca foram. Eu acredito, meu Deus, que negócios que não tinham a possibilidade de sair, que aconteçam de uma forma milagrosa, porque o Senhor faz milagres, e não é que aconteçam de um jeito que o ser humano pode falar ou explicar, que elas aconteçam de um jeito inexplicável, porque a obra que o Senhor faz é inexplicável, não tem resposta, não tem como explicar aquilo que o Senhor fez, simplesmente aconteceu. Como isso aconteceu? Deus deu uma ordem e aconteceu. E quando Deus dá uma ordem, não há quem possa invalidar. Quando Deus dá uma ordem, não há quem possa negar aquela ordem. Então eu peço, Senhor, que essas mulheres sejam, meu Deus, inundadas com esse sopro de favor em suas vidas. Que essa segunda-feira seja uma segunda-feira cheia de favor e de milagre. Que ela receba esse favor na vida dela, meu Deus, em nome de Jesus. E veja os milagres acontecendo, momento após momento, em nome de Jesus. Que ela possa virar o ano, eu profetizo isso na vida dela. Que ela vire o ano com esse milagre tão sonhado. Com essa história renovada nas mãos. Que ela viva milagres, meu Deus, grandiosos, que ela possa sair contando e declarando a bondade do Senhor por onde ela passar, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada uma dessas mulheres, abençoo, meu Deus, cada uma que tem, meu Deus, participado não só dos trabalhos das mulheres nesse ano todo, mas que tem, meu Deus, visto mudanças, que tem, meu Deus, colocado em prática a sua palavra e transformado as suas vidas. Eu abençoo a vida de cada uma delas, e eu declaro um dia cheio de favor, eu declaro um sopro cheio de favor, que traga vida novamente para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque, meu Deus, o Senhor é que dá força e fôlego de vida. Eu abençoo a vida de cada uma delas e declaro a bênção do Senhor sobre os projetos, sobre os planos, sobre essa virada do ano, em nome do Senhor Jesus. Que seja, meu Deus, uma virada de ano tão incrível e tão transformadora, que ela possa contar por muitos e muitos e muitos anos que o Senhor fez naquele dia, naquele ano, um grande mover que vai ficar marcado para o resto da vida, como uma mudança de planos, como uma mudança, meu Deus, de caminho, como uma mudança de estrada, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada uma e declaro a bênção do Senhor sobre elas, que elas sejam inundadas do seu favor e que elas recebam, meu Deus, o seu fôlego de vida para continuar aguardando no Senhor, porque o Senhor não se atrasa, o Senhor não se esquece, o Senhor é o Deus que não dorme, e eu creio nisso em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por tudo. Nós te amamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém e amém. Graças a Deus.